Boa noite, Silvano. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Adriana Alvarenga, Ricardinho, Lúcia. Boa noite, Francisca Helena. Cecília, seja bem-vinda, Cecília. Boa noite para você, para o Reinaldo. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda também. Eduardo, nosso companheiro de São José do Rio Preto, seja bem-vindo, muita paz para todos nós e um abraço para o pessoal de São José do Rio Preto. Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam também bem-vindos. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Maí, boa noite. Cido, boa noite, Cido. Dona Edith, seu Milton, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Alex, boa noite, Alex. Boa noite, Shirley também, seja bem-vinda. Emerson Martins, boa noite. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos este nosso momento, para mim um momento mágico, em que nós temos a oportunidade de nos elevarmos, captarmos energias e vibrações de toda uma equipe, de todo um grupo, e vibrações essas que nos levantam cada vez mais, nos ajudam a desenvolver a coragem, a força e a própria fé para atingirmos os objetivos que foram traçados por nós mesmos quando nós resolvemos retornar a este planeta em busca de crescimento e evolução, superando os nossos obstáculos e vencendo a nós mesmos. Momentos como esses com certeza são de extrema importância para este nosso fortalecimento. E eu tenho certeza que muitos de nós, se não estivermos percebendo isso agora, nós vamos perceber ou nós vamos enxergar quando retornarmos à pátria espiritual e tivermos a oportunidade de olhar para trás e identificar no percurso todas as oportunidades que nós tivemos de auxílio, proteção e amparo. Agradecemos a todos vocês que fazem parte desta família e que nós possamos nesses instantes, com os pensamentos voltados ao nosso Mestre amado e querido Jesus, mais uma vez pedir a proteção para este momento e que estejamos não somente protegidos, amparados, mas que nós tenhamos também muita luz para iluminar os nossos passos e que nós cheguemos o mais breve possível a segunda ordem da escala espírita, a dos bons espíritos, onde experimentaremos muito mais amor, carinho, bondade, sabedoria, todas as virtudes que nos proporcionarão felicidade. Muito obrigado a todos vocês, muita paz. E que Jesus realmente se faça presente com cada um de vocês no seu lar,
com seus familiares, seus amigos e todos os espíritos vinculados a vocês nesta existência. É isso aí, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite aqui aos outros que foram chegando durante a nossa prece. Boa noite a Daí, Valdinei, Mariângela, a Luísa, a Tuca, Rosana Marques, seja bem-vinda, Rosana, Eduardo Gomes aqui, o nosso Rafael, Imaculada, sejam todos bem-vindos. E vamos, meus queridos amigos e companheiros, darmos sequência à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, e hoje, com a oportunidade de nós darmos a sequência à escala espírita, né? Hoje, com certeza, nós terminaremos a escala espírita, porque faltam poucos para nós conseguirmos terminar, poucas classes. Aqui o nosso boa noite também ao nosso querido companheiro Adriano, lá de Monte Santo, e o pessoal da Fraternidade Casinha da Sopa, Lídia, o senhor Antônio, nosso companheiro também, lá de São José do Rio Preto. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, nós estamos estudando a escala espírita, e apenas aqui, voltando rapidamente, nós vimos a terceira ordem dessa escala elaborada pelo codificador juntamente com a própria espiritualidade, que é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos onde há uma prevalência, há um predomínio da matéria sobre o próprio espírito. A matéria preponderando sobre o princípio inteligente e o princípio espiritual. Daí, nós infelizmente seguimos muito mais os desejos da matéria, seguimos muito mais as paixões do que propriamente as virtudes. Característica marcante dos espíritos da terceira ordem dos espíritos imperfeitos é exatamente essa. A matéria influencia sobre o espírito. E se nós poderíamos dizer que nós estaríamos tentando materializar o espírito. Sorte nossa é que nós não conseguimos lutar contra as leis naturais, contra as leis divinas. Porque o espírito é que deve preponderar sobre a matéria. O problema é que nós vamos insistindo em tentando materializar o espírito, é o que faz com que nós fiquemos cada vez mais atrasados nessa evolução. Que faz com que nós fiquemos estacionados. Depois nós começamos a ver ali na segunda ordem os bons espíritos. E os bons espíritos são aqueles onde começa a existir a predominância do espírito sobre a matéria. O ser, ele começa a alimentar muito mais, ou alimentar-se pelo desejo do bem. Ele começa a perceber que a única coisa invariavelmente neste universo e que pertence à própria divindade é o bem. Aquilo que nós chamamos de mal nada mais representa do que esta predominância da matéria que muitos de nós insistimos em manter. Muitos de nós achamos que a nossa existência, ela terminará aqui com o túmulo, e por isso eu preciso viver e gozar todos os prazeres da carne. E mesmo aqueles que acreditam que há a sobrevivência da alma, eles imaginam que vão levar consigo todos esses prazeres inerentes ao próprio corpo humano. Mas quando chega aí, nesta próxima ordem, na segunda ordem, vamos percebendo que o espírito tem outros valores. Que a felicidade, aí sim, a felicidade verdadeira, ela se baseia em bens imperecíveis, imortais, assim como o próprio espírito. E nós vimos nessa ordem aqueles espíritos, primeiro, benévolos, né? A gente não pode esquecer dessa
dessa classe, os espíritos benévolos, que são exatamente aqueles bons espíritos onde não detêm conhecimentos ainda suficientes, mas são espíritos que alimentam esse desejo de praticar o bem, e o espírito continua, ou melhor, inicia o seu processo de predominância sobre a própria matéria. Nós vimos também os espíritos sábios, que são aqueles espíritos, como nós poderíamos dizer, aqueles cientistas que se ocupam e se preocupam com a evolução da humanidade. São seres que não se ocupam e não se preocupam com o mal, não se preocupam com a própria matéria, mas eles apenas se ocupam em trazer, acima de tudo, benefícios para a humanidade. Eles pensam no conjunto, eles pensam no bem, mas também são seres que não possuem uma moral elevada, e os seus conhecimentos também são limitados. Depois, esses são os espíritos da quarta classe. Depois, e justamente nós paramos aí, nos espíritos da terceira classe, que são os espíritos de sabedoria. E a gente fechou os nossos comentários, até o Paulo deixou um comentáriozinho aqui que eu falei que nós iniciaríamos a partir dele, falando exatamente daquilo que consta lá no livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas que fizeram para o Espírito Emmanuel, que ele vai dizer da necessidade, uma analogia fantástica, a necessidade de uma ave para voar das suas duas asas. A asa do bem, do amor, dos sentimentos, para sermos mais abrangentes, e a asa do conhecimento, da ciência. Veja que coisa fantástica que Emmanuel nos fala, e nós vamos encontrar aqui, justamente nessa quarta ordem, os espíritos de sabedoria. Como diz Kardec, eles possuem uma moral elevada e eles possuem também conhecimentos elevados, mas eles não detêm o conhecimento de tudo, mas eles possuem muito mais conhecimentos do que os espíritos das classes inferiores. Nós falamos dos sábios ali, dos cientistas, aqueles que se ocupam com o bem da humanidade, em desenvolver, ainda que seja pela tecnologia, desenvolver facilidades e confortos para a humanidade, mas que o seu desejo sempre foi o do bem. São cientistas que para nós hoje estão num patamar bem avançado, e muitos de nós talvez não conseguiríamos conversar, entabular um diálogo com estes seres. Agora vocês imaginem os espíritos de sabedoria, eles estão bem mais acima, eles têm mais conhecimento do que os espíritos sábios, eles têm mais bondade do que os espíritos benévolos, e eles associam as duas coisas. Com certeza, é isso que nós estamos buscando. Aliás, é isso que nós precisamos buscar. Quando nós nos propusemos aqui, nesses momentos onde a pandemia toma conta do nosso planeta, onde muitos de nós nos vimos isolados da sociedade, onde muitos de nós nos vimos privados de determinadas reuniões, de determinadas conversas, muitas das vezes nós não pensávamos ou não imaginávamos as nossas verdadeiras ou reais necessidades. E a pandemia veio exatamente mostrar isso para nós. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aproveitando este momento para revisitar as informações que nós possuímos na nossa memória, para revisitar todos esses conhecimentos que foram entregues à própria humanidade. Vejam quantas coisas nós estamos estudando em todos estes livros da codificação. Nós estamos estudando aqui coisa que às vezes, quando a gente estava aí nos bancos escolares, nós não demos muito valor. Quando tínhamos que estudar, por exemplo, biologia, como a gente estava vendo um pouquinho ontem, dessa lei da evolução, como que funcionam as espécies, como nós vimos ontem também as questões relacionadas à química, identificando ali que todos os elementos que estão ali presentes nos corpos inorgânicos estão presentes também nos corpos orgânicos. Talvez muitos de nós, quando estudávamos aí nos bancos escolares, estudando química, por exemplo,
biologia, física, a gente se preocupava em tirar uma nota para obter um diploma. Mas a gente não se preocupava em aprender, em assimilar estas informações. Agora nós estamos revisitando tudo isso dentro de nós. Estamos revisitando e tendo a oportunidade de, ouvindo aqui essas características dos espíritos da escala espírita e sobretudo dos espíritos da segunda ordem, sejam eles bons, sábios ou de sabedoria, onde nós estamos percebendo que nós vamos precisar de tudo isso para evoluirmos. E se não fosse essa pandemia, será que nós teríamos essa chance? Será que nós teríamos essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando e revisitando todas essas informações e conhecimentos? A espiritualidade muitas das vezes se utiliza de determinadas formas ou subterfúgios para nos mostrar algumas coisas. Esta, eu tenho certeza que é uma delas. E cada um de nós devemos ter experiências diversas, mostrando a mesma coisa. Prestem atenção nesse ponto, identifique aquele outro, veja como que você está avançando nesse ponto, veja como você está atrasado naquele outro. A vida é assim. E nós estamos, não sei se vocês se recordam, mas desde o início do estudo da escala espírita, eu trouxe essa minha necessidade de conversar com vocês para demonstrar que a escala não é apenas para nos classificarmos ou nos colocarmos nesta ou naquela classe, mas para nós começarmos a revisitar a nossa própria forma de pensar, aquilo que compõe-se a nossa própria memória e começarmos a buscar avanços na nossa vida, evoluir. Evolução é o que a criatura necessita. Então, nós paramos exatamente neste ponto dos espíritos de sabedoria. E espíritos de sabedoria, meus queridos, são exatamente estes que, como é que nós podemos dizer, que trabalham com conhecimento e bondade. Nós estamos tendo essa chance de aprender. Provavelmente nós deixamos ainda nos influenciar pela matéria, pelas paixões. Por isso estamos mais próximos da terceira ordem. Aliás, estamos inseridos na terceira ordem e precisamos passar para a segunda. Que essas informações sejam, portanto, relevantes e importantes para cada um de nós, aqui dentro desse nosso grupo, trabalharmos conosco os mesmos e, sobretudo, no autoconhecimento. Mas, avançando, depois, vejam, estou falando dos espíritos de sabedoria, que já dá para nós aquela ideia de seres que experimentam com certeza a felicidade. Imaginem vocês terem conhecimento de como que as coisas funcionam, de como tudo se processa e ainda terem uma moral elevada, sendo conduzidos apenas e tão somente pelo bem. Lembra uma das características da segunda ordem? Fazem o bem pelo bem, não fazem o bem esperando alguma coisa em troca. Isso é típico de espíritos imperfeitos. Eu preciso fazer aqui porque eu tenho que pagar o meu passado. Isso é coisa de espíritos imperfeitos. Eu tenho que fazer agora para merecer um lugar melhor no futuro. Isso é coisa de espíritos imperfeitos. Os bons espíritos fazem o bem pelo bem. Avançando, ou na sequência, nós vamos para a segunda ordem. Veja, nós começamos lá de baixo da 10ª classe. Estamos avançando aqui para a segunda ordem. Eu até falei segunda ordem, agora nós vamos ver a segunda classe dos espíritos da segunda ordem. Porque depois só vai ficar faltando a primeira classe, que constitui-se com certeza da primeira e única ordem. Mas vocês vão ver que coisa interessante, a gente comentaremos sobre ela. Bom, na segunda classe vem, porém, os espíritos superiores. Além de tudo, de deter conhecimento e bondade, depois ainda tem mais uma escala? Sim,
a dos espíritos superiores. E o que Kardec diz desses espíritos? Diz que eles reúnem ciência, sabedoria e bondade. Eles reúnem tudo aquilo que as classes anteriores possuem. E o seu conhecimento só vai avançando. E interessante, como diz Kardec, e a gente vai perceber isso sobretudo no livro dos médiuns. Sim, porque no livro dos médiuns, Kardec vai ensinar-nos que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. E os espíritos superiores, diz Kardec, nós podemos conhecer pela linguagem. A linguagem deles é algo totalmente diferente. A linguagem, inclusive, a gente precisa chamar a atenção, a gente ouve isso também em palestras, os nossos jovens de hoje, gente. Às vezes muitos de nós falamos, poxa, mas os jovens de hoje são seres mais evoluídos, não tanto assim não. Por quê? Porque prestem atenção, a maior parte dos nossos jovens conversam através de gírias, e muitas das vezes são gírias que são baseadas em, pelo menos para nós assim um pouco mais, eu falo por mim, um pouco mais antigos, são verdadeiros palavrões que a gente não ousava dizer no passado. Hoje parece que os jovens dizem com uma tranquilidade, como se estivesse conversando assim, normalmente. Será que isso é típico de espíritos superiores? Kardec falou que não, a gente reconhece eles pela linguagem. Eles não vão utilizar gírias, não vão utilizar palavrões. Com certeza o palavreado vai ser totalmente diferente. Eu só lembrei disso para quê? Para que a gente comece a observar melhor a nossa humanidade. Observar não para julgá-la, mas principalmente para nós nos vigiarmos, porque muitas das vezes nós também temos determinado linguajar e a gente não presta atenção. Às vezes nós falamos, discutindo ou conversando com as pessoas, nós utilizamos determinadas palavras que não são palavras típicas de espíritos que são superiores. Então, que a gente comece a se vigiar exatamente para nós avançarmos. Este é um dos objetivos. Kardec vai inclusive dizer que a linguagem deles é elevada e sublime. E aí, nós temos aí a linguagem de Jesus. Não é que Jesus seja um espírito superior. Calma, a gente vai falar dele ainda. Mas a linguagem é sublime, porque todos aqueles que estão acima dessa escala já conquistaram tudo isso. Então fiquem tranquilos, tá? Outra característica que Kardec traz para esses espíritos é a seguinte, que por exceção, eles encarnam na Terra para cumprir missão. Por exceção, esses espíritos encarnam. E encarnam para cumprir missão. Sim, Paulo, é isso mesmo. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Por isso que a gente falou aqui, dentro dessas características, o desejo do bem, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você tem apenas e tão somente o desejo do bem dentro de você, que tipo de expressão vai sair da sua boca? Essas relacionadas com o bem. E é isso mesmo, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a gente vê e identifica, a maior parte dos espíritos desse planeta são espíritos imperfeitos. Bom, e o que eu queria chamar ainda um pouquinho a atenção nesta segunda classe, que é a classe que está no topo dos espíritos da segunda ordem, que é dos espíritos superiores, como Kardec diz, eles, por exceção, eles encarnam na Terra e por missão. Então nós podemos concluir que os espíritos superiores, eles já superaram completamente a necessidade da encarnação. Superaram a necessidade da encarnação. O espírito desses seres que estão na segunda classe são espíritos que com certeza não são mais influenciados pela matéria. Não são influenciados pela matéria,
tá? Por quê? Porque já venceram e superaram. Não mais necessitam reencarnar. Quando eles vêm para cumprir alguma missão. E agora eu vou chamar a atenção, sobretudo, para alguns outros aspectos interessantes e que a gente precisa viajar pela própria literatura da doutrina espírita para nós entendermos um pouco esses espíritos superiores. E, pelo menos na nossa modesta opinião, esses espíritos superiores, apesar de já terem superado a influência da matéria, quando eles estão em contato com a matéria, por não ser perfeitos ainda, eles podem falhar na sua missão. Nossa, Edson, mas será que isso que você está dizendo é realmente verdadeiro? Espírito superior, eles podem falhar na sua missão? Gente, eu acho que sim. Acho que sim, exatamente tirando por base algumas características que determinados espíritos, aí eu vou falar Emmanuel, por exemplo, lá no livro Renúncia. No livro Renúncia, ele está falando de Alcione, que estava justamente lá em Sírios. Ela não tinha necessidade de encarnar, mas ela insistiu porque queria vir aqui acompanhar aquele grupo de espíritos que eram caros ao seu coração, e ela sentia ainda essa saudade, o desejo de auxiliá-los. Ela não tinha necessidade, ela poderia auxiliá-los de lá, inclusive o próprio anjo, como ela chama, lá que presidia as suas tarefas, falou: mas você não precisa, você pode ajudá-los daqui. Nós temos essa ligação com o planeta Terra, a gente pode fazer tudo daqui, não há necessidade de você ir lá e de você encarnar. Aí ela: mas eu quero esta missão. Só abrindo um parênteses para dizer para vocês que os romances de Emmanuel, eles têm assim algumas características fantásticas. E dentre essas características dos romances de Emmanuel, a verdade que ele traz nas suas informações é algo incontestável. Verdades estas que eu já mencionei aqui e vou repetir. A própria ciência humana não tem noção, e muitas coisas que Emmanuel traz nos seus romances foram e estão sendo ainda descobertos com o tempo. Eu citei o início do livro Paulo e Estevão, tá? Que fala exatamente como eram as ruas de Corinto, e um romance escrito na década de 40, e aí quando foi na década de 70, nas escavações lá onde era a antiga Corinto, descobriram que as ruas de Corinto eram de mármore. Tá? E Emmanuel ressalta a beleza da cidade e ninguém imaginava, e de repente descobriu. Emmanuel colocou isso também na sua obra, uma questão de cronologia sobre o nascimento do Cristo. Nós tivemos o Haroldo que fala isso porque ele foi inclusive buscar os originais. Tem uma tese de doutorado que está arquivada numa biblioteca nos Estados Unidos, de um professor, que ele conseguiu demonstrar que a cronologia também, o ano zero não corresponde ao ano do nascimento. Existe uma diferença. Isso foi uma tese de doutorado que está arquivada em bibliotecas lá nos Estados Unidos. Mas a gente sabe, são coisas não muito divulgadas, tá? Nós temos nos romances de Emmanuel, e nesse romance Renúncia, por exemplo, informações que depois foram revistas. A National Geographic é uma revista super conceituada em todo o planeta, e ela trazia algumas informações sobre determinadas regiões lá nos Estados Unidos, e Emmanuel, nesse romance, também na década de 40, 50, ele traz informações que contrariava aquilo que está escrito na revista National Geographic. Então você fala assim: poxa, Emmanuel errou. Não, aí quando forem verificar, identificaram que era a revista que estava errada e que o romance de Emmanuel estava certo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, determinadas regiões para onde foram os pais de Alcione, lá para os Estados Unidos, que faziam plantação de tabaco, eles falavam que o tabaco era exclusivamente para o consumo interno.
E isso está escrito na revista National Geographic. E que ali era uma região onde viviam protestantes. Mas os pais de Alcione não eram protestantes, eles eram católicos. E aí, com o tempo, descobriu-se que padres vinham lá de Quebec, no Canadá, para aquela região para celebrar missa. Encontraram documentos que estavam recolhendo impostos para exportar o tabaco. Ora, uma revista super conceituada falava uma coisa, Emmanuel falava uma outra, e de repente descobriram que Emmanuel estava certo. Então, só para falar para vocês, dentro desse parênteses, a importância dessa obra e principalmente a importância de Emmanuel para nós. Então, se Emmanuel traz no seu romance esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo, eu acho que a gente deve dar credibilidade para Emmanuel. E eu estou dizendo, sou exemplificando a questão desses espíritos que, no meu entendimento, são espíritos superiores. Já estavam numa outra estrela, Sirius, inclusive ela era banhada também por 3 sóis, um planeta algo fantástico, e ela não precisava. E o seu anjo, que ela chamou de anjo lá, disse para ela, mas se você for, você sabe, nós temos histórias de pessoas que saíram daqui, foram para lá, encarnaram e depois se endividaram. Ou seja, falharam na sua missão. Estou querendo dizer, não estou querendo desfazer dos espíritos superiores. Gente, não é isso. Se são espíritos superiores, eles ainda não atingiram o topo da escala. São espíritos que já superaram muitas coisas. E é claro, provavelmente os que falham não são muitos, são poucos os que falham. Mas há casos de seres, segundo Emmanuel relata, que falharam. Tá? Falharam por algum motivo. Voltaram endividados significa que eles involuíram? Não é isso. Simplesmente eles criaram mais alguns vínculos que precisariam ser depois refeitos. Apenas e tão somente isso. Não significa que eles caíram na escala. Não existe essa possibilidade, tá? Apenas você se endivida. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tenham certeza. E agora sim, agora a gente vai para a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. E aí, vocês provavelmente vão entender tudo o que eu estava dizendo aqui sobre os espíritos superiores. Porque na escala dos espíritos puros, a característica que Kardec coloca é que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Ora, se os espíritos superiores, nós falamos, eles já superaram a encarnação, eles não precisam mais. Mas se eles encarnam, eles, é claro, vão sofrer influência da matéria. Nós vimos no livro O Céu e o Inferno, aqueles que estão estudando conosco todas as obras, a influência da carne, a influência do organismo. O organismo nosso são seres que estão também em processo evolutivo. E a gente precisa aprender a comandar estes trilhões de células que nós temos. Sem contar as influências que vêm de fora. Os espíritos puros, Kardec deixa claro, espíritos puros, esses não sofrem nenhuma influência da matéria. E eles possuem a superioridade moral e a superioridade intelectual absoluta. Eles, segundo Kardec, se libertaram de todas as impurezas. Tá vendo? Não precisam sofrer mais nenhum tipo de prova. E é claro, não estão sujeitos à reencarnação. Se os espíritos superiores são aqueles que não têm a necessidade da encarnação, que eles aí podem continuar seu processo evolutivo sem precisar, os espíritos puros, muito menos. Tá? Então, estes são os espíritos que estão no topo da escala espírita. Vamos lá? Vamos julgar um pouquinho mais de informações, sobretudo nos espíritos dessa escala, ou melhor, dessa primeira ordem dos espíritos puros. Quando nós chegamos à condição de espíritos puros, será que nós terminamos? Vocês acham que acabou? Assim, tudo vai depender da forma como vocês olharem, né?
Por quê? Kardec colocou. Lógico que Kardec colocou aquilo que ele obteve de informações. Será que Kardec obteve informações praticamente do universo todo? É lógico que muitas coisas nós ainda teremos que descobrir. Avanços outros virão. Mas, independente disso, eu quero voltar naquela parte que Kardec fala que as nossas escalas, nenhuma delas são absolutas. E Kardec sabia o que ele estava falando. Por quê, gente? Porque se nós formos aprofundar, por isso assim, eu estou aproveitando essa oportunidade com vocês, que eu posso inclusive me alongar um pouquinho, explicar, tá? Porque talvez para outras pessoas eles não vão conseguir entender. É porque nós já viemos aqui num caminho, numa trajetória, e vocês sabem do que nós estamos falando. Se nós pegarmos a Revista Espírita de fevereiro de 1868, nós vamos encontrar ali, neste mês de fevereiro, diversas mensagens que foram reunidas por Kardec. Tanto é que tem mensagem de 1861, 62. Foram mensagens que foram reunidas em torno de um tema, Messias. E eu queria destacar, sobretudo, uma mensagem do Espírito Lacordaire. E é lógico, se você pegar o texto inteiro sobre os Messias, você vai identificando isso que eu estou falando para vocês. Mas uma em especial, tem uma frasezinha, o Haroldo Dutra Dias fala muito disso também, tá? Ele explica muito bem isso. Mas tem uma frasezinha do Espírito Lacordaire que ele vai dizer o seguinte, tá? Ó, no topo da escala, ou melhor, lá onde estão os espíritos puros, nessa primeira ordem, ele diz, no topo desta ordem dos espíritos puros. O que vocês acham que ele quer dizer com no topo dos espíritos puros? Provavelmente porque existe ali o início, o meio e o fim, pelo menos. A expressão que ele utiliza é exatamente esta, tá? No topo dos espíritos puros. No topo da escala dos espíritos puros. O que está lá no topo da escala dos espíritos puros? Ele diz o seguinte, que no topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos. No topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos, que são aqueles espíritos que estão do lado de Deus. Se no topo da escala, dos espíritos puros estão os Cristos, nós temos que entender que abaixo dos Cristos tem uma escala. A gente tem um caminho para percorrer até chegar a ser um Cristo. E nesta mensagem, e nessas várias mensagens, São Luís vai dizer também num outro trechinho o seguinte, que estes espíritos puros, e aí não estamos falando dos espíritos superiores, dos espíritos puros, ele vai dizer o seguinte, que os espíritos puros, eles não falham nem na encarnação. Ora, se os espíritos puros não falham nem na encarnação, a gente está falando dos espíritos superiores. E os superiores, eles podem falhar na encarnação. Os espíritos puros, ele diz que eles não falham nem na encarnação. E no topo dessa escala dos espíritos puros estão os Cristos. Gente, imagina só, hein? Uma evolução. Quando você ultrapassa o espírito superior, você vira espírito puro. E do espírito puro você tem uma outra escala para vencer. E aí a gente vai completar, né? Lá nesse topo da escala. Vocês imaginam, espíritos puros você coloca 10 degraus ali também. Aí você coloca lá no primeiro degrau, utilizando mais ou menos o mesmo sistema aqui. No primeiro degrau dos espíritos puros. Depois, acima de 9 outros degraus. Aí você tem a escala dos Cristos. E na escala dos Cristos, aí a gente lembra daquele trechinho do Chico, né? Que Emmanuel levou ele para poder passear e tal. E que ele volta e diz, olha, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus,
ele é um Cristo raso. Olha para vocês verem. Por quê? Porque se Jesus comanda planeta, nós vamos ter depois Cristos que vão comandar sistemas, Cristos que vão comandar galáxias, Cristos que vão comandar constelações. Veja, ainda existe depois a escala dos Cristos. E os Cristos estão no topo da escala dos espíritos puros. Só para a gente ver que essa evolução, ela vai, vamos dizer assim, ela é quase que infinita. Tem muita coisa ainda para nós vermos, para nós aprendermos. Chico, num diálogo, inclusive, ele chega a mencionar isso, conversando com um espírito que tinha uma missão, né, no plano espiritual de Saturno. Ele falou, olha, com o Cristo que comanda o seu planeta, que é um dos Cristos, por quê? Porque tem outros Cristos, a nossa tarefa é tal. Então, gente, quando nós chegarmos ao topo dos espíritos puros, aí tem mais uma escala, que é a escala dos Cristos. Que isso seja bastante animador para todos vocês. Porque tem gente que acha assim, poxa, quando eu chegar lá no fim, aí nada mais me interessa. Não, tem muita coisa ainda que nos interessa nesse universo infinito. Deus é perfeito. E assim a gente fecha esses comentários sobre a escala espírita. No nosso próximo programa do Livro dos Espíritos, a gente vai dar sequência nestas questões, ok? Fiquem tranquilos. Muito obrigado, desculpa por eu ter ultrapassado um pouquinho o nosso horário, mas a gente precisava realmente fechar essa escala espírita e que vocês tenham bastante ânimo para o mais rápido possível chegar a ser um Cristo. Muita paz para todos nós.